No meu vídeo sobre as estreias de dezembro, eu falei que Aquaman podia ser uma renovação muito boa pra DC. É um filme que eu tava com altas expectativas, tanto pelo diretor quanto pelo ator. Felizmente, o filme realmente foi isso tudo e é um grande filme, talvez um dos melhores da DC. No vídeo de hoje eu vou fazer uma crítica sobre esse filme, então bora lá? Meu nome é Lucas Mizumoto e seja bem-vindo ao Tempo de Tela. Bom, antes de começar, só uma explicação. O cenário tá todo diferente, tá tudo esquisito aqui, mas é porque eu tô no hotel em São Paulo, porque eu assisti o filme na Comic Con Experience. Então, pedindo desculpas aqui desde já. Para dar sinopse então, né? Aquaman, na verdade, não é bem uma história de origem, mas sim de descobrimento, né? O filme já começa com ele sendo o Aquaman, só que ele não tem uma relação muito boa com Atlantis, né? A gente vê como isso se constrói na medida em que o rei atual de Atlantis quer juntar todos os povos e virar o mestre dos oceanos, mas ele quer, a partir disso, criar uma guerra contra a superfície. O Aquaman, então, é contactado pela Mera, né, vivida aqui pela Amber Heard, e ela pede que ele tente impedi-lo virando o novo rei de Atlantis. A princípio ele não quer, mas na medida que a história vai se desenvolvendo e vai influenciando a vida dele, ele acaba aceitando essa proposta. Então ele vai buscar o tridente do primeiro rei de Atlantis, que dizem que dá um poder para eles e tal, e com isso ele teria essa soberania que ele precisa. É uma história muito padronizada, digamos assim, uma história bem direta ao ponto, né? Tem essa questão da busca, né? Dele buscar o tridente, voltar, lutar contra o rei atual e mudar a soberania do momento. Só que, assim, é legal ver a maneira como é construída essa aventura, né? O James Wan, ele traz muitos elementos de filmes de aventura de uma maneira geral, né? Tipo Indiana Jones, né? Até um pouco de Jurassic Park, porque tem umas cenas ali que acontecem algumas coisas com seres místicos e tal. Senhor dos Anéis, ele traz coisas muito vívidas, assim, pra quem gosta desse tipo de filme, pra dentro desse filme aqui do Aquaman. Além disso, você vê que o diretor consegue trabalhar muito bem com seus atores, tá todo mundo aqui muito à vontade. O Jason Momoa, em especial, cara, ele tá, tipo, super divertido ali no filme, ele tá na dele, e ele é um personagem que é importante dar esse carisma pro Aquaman, que você quebra o estigma que você tinha antes, né? Normalmente você pensa no Aquaman naquele cara do desenho animado que é a chacota da Liga da Justiça. E aqui não, você vê que ele tem um ar berés e tal. A Mera também é uma personagem interessante. Na verdade, as personagens femininas desse filme funcionam muito bem porque elas têm tanto uma sensibilidade que pede, né, do personagem feminino, quanto uma questão mais de força mesmo, sabe? Elas conseguem equilibrar muito bem essa questão do uma pessoa mais sensível e que se liga mais nessa sensibilidade dos outros, como também a pessoa guerreira. Isso é muito legal por parte do diretor em trazer isso nos seus atores, né? Tanto a Mera quanto a mãe do Aquaman. Por outro lado, os vilões me incomodam um pouco. Não que eles sejam ruins na maneira como eles tratam as suas coisas, não é isso, mas principalmente o irmão do Aquaman, né, que é o vilão principal, em relação com o irmão. Por quê? Em momento algum no filme, o Aquaman se mostra como uma ameaça por vontade própria. Ou seja, ele nunca quer o reino de Atlantis. Ele sempre fala, não, eu não sou daqui, eu sou um bastardo e tal. Só que o irmão dele começa a arrumar treta com ele sem motivo, já que ele não queria estar lá. A história, obviamente, empurra o Aquaman para aquele cenário, só que você fica naquela coisa de, se não fosse o plot, ele não teria por que estar ali, sabe? Por outro lado, a Raia Negra, aí sim você tem uma relação entre os dois que é interessante e é bem construída, porque o Arraia nutre um ódio pelo Aquaman por uma coisa importante, digamos assim. Eu não vou dar spoilers daqui, mas o Arraia tem muito mais motivo para ser contra o Aquaman e querer matá-lo do que o próprio irmão do Aquaman. Outro ponto que me incomoda também é a relação de amor entre a Mera e o Aquaman. Por quê? A Mera vai procurá-lo para salvar Atlantis. Beleza. Só que ela já tem um relacionamento amoroso dentro do filme, que apesar de ter vários problemas sobre ele, ela se apaixonou por Aquaman do nada. Eles ficam, tipo, grandes amores, sendo que você não vê essa construção, sabe? Eles estão numa aventura em busca do tridente e do nada rola um relacionamento amoroso. É uma coisa muito vaga que pra mim não funciona muito bem. E só pra fechar essa parte de roteiro e personagens, eu acho que é muito interessante falar da maneira como o filme trabalha seus flashbacks. Como eu disse, é uma história muito simples, né? Buscar o tesouro e depois voltar pra salvar o mundo. Só que ele não se preocupa muito em trazer muitos detalhes da vida do Aquaman, né? No caso, uma explicação das coisas dele, porque não tem necessidade. Você tem alguns flashbacks pontuais da infância e da adolescência do Aquaman explicando como ele desenvolve os poderes, como ele aprende a usar as coisas, e a gente tem até o personagem do Willem Dafoe aparecendo muito nos flashbacks. E é muito importante ser assim, porque o filme fica muito mais condensado e muito mais coeso na sua construção narrativa. E isso é um ponto muito bom, porque os filmes da DC costumam ser confusos, ou tem algumas coisas
que são adicionados ali literalmente só para o filme andar e terminar, e aqui não funciona tanto assim. São sim flashbacks didáticos, mas são didáticos de uma maneira muito rápida, então entretém o público, até porque são cenas interessantes e com alguma ação. Falando em ação, é outro grande acerto do filme. O James Wan é um cara que já tinha trabalhado bem com ação lá em Velozes e Furiosos. Ele traz um pouco disso aqui nesse filme também, com umas câmeras mais dinâmicas e tal. Você vê, por exemplo, muita câmera virando junto com o momento de luta, sabe? Quando o cara cai, a câmera desce junto, dá um dinamismo maior pra cena. O Jason Momoa, como é um cara forte, você tem essa fisicalidade muito bem trabalhada no filme também. Já no caso dos outros personagens que não são tão fortes como o ator Jason Momoa, eles trabalham mais a questão do poder deles, né? E no caso entra também a direção de arte aqui. Porque você vê que os poderes são bem trabalhados, principalmente o da Mera, né? Que ela tem uma questão de manipular a água e tal, e esteticamente ficou bonito, sabe? Não fica uma coisa que você dá pra notar o CGI, fica, só que não é tão pesado assim. E aí, como eu tava comentando, nessa questão da direção de arte junto com a ação, culmina muito bem no terceiro ato, onde a gente tem a guerra, de fato, pelo trono de Atlantis. E, cara, é uma cena muito bonita, porque você tem vários povos com habilidades diferentes lutando e não fica uma confusão visual. Pelo contrário, você consegue identificar cada coisa ali acontecendo, cada elemento específico de cada lugar, então é muito bom esse tratamento da arte, né, nesse filme. Porque se fosse uma direção desleixada, ia ficar uma grande confusão visual que não dava em nada. Aqui não. Aqui você tem esse trabalho melhor numa guerra muito bem feita. E é interessante ver também que tem umas coisas meio de batalha espacial. Apesar de ser debaixo d'água, você tem muita nave e tal, e fica bem legal essa questão misturando com essa ambientação aquática. Outro ponto também interessante, né, como eu falei, o James Wan dirigiu Velozes e Furiosos, mas ele também é conhecido por filmes de terror. E ele traz muito isso daqui na estética dos personagens de Atlantis. Como eu falei, Atlantis são vários reinos. E o filme tem uma preocupação muito grande em mostrar esses reinos de maneiras muito distintas. Ou seja, os tritões eles têm uma característica própria, os crustáceos também, os dois povos humanoides têm diferenças físicas. E na questão dos personagens mais místicos, digamos assim, você vê que tem uma estética muito de terror. Tem uma cena, inclusive, né, que aparece uma galera num barco que, assim, é porque o filme é de ação, mas se fosse um filme de terror, daria pra passar também, porque são criaturas meio assombrosas. Nada que, nossa, vou morrer de medo, não é isso. Mas ele poderia trabalhar aquela mesma criatura no filme de terror e isso é interessante ver como ele traz coisas de outros trabalhos dele pra cá. E falando mais um pouco da estética, né, que eu falei da direção de arte, né? O filme trabalha bem não só no uso dos poderes, mas também na construção de mundo. Atlantis ela é muito bem criada, muito bem desenvolvida pra gente, sabe? E você tem um uso de cores muito grande e se aproxima demais dos quadrinhos, sabe? Tanto o Atlantis como em si a cidade, quanto o figurino das pessoas. Isso é muito legal porque dá uma renovada pra DC que ficava naquela coisa muito escura, muito dark, e aqui não, ele sabe trabalhar a leveza, tem momentos sim mais escuros, só que predomina realmente essa questão mais colorida de realmente uma identidade visual própria pra Atlantis, sabe? Tem essa preocupação de criar esse reino do Aquaman e ser distinguido dos outros. Em resumo é isso, pessoal. Aquaman é um filme que eu gostei demais, eu acho que tem cenas de ação muito boas, uma preocupação estética interessante e um visual incrível. Tem um probleminha ou outro com alguns personagens, mas não é nada que estrague o filme. Eu aconselho que você assista na melhor sala que você puder, porque realmente são cenários muito bonitos. E assim, é um filme que tem um dinheiro investido que vale a pena você ver toda essa questão visual. E você, já assistiu Aquaman? Deixa aqui nos comentários sua opinião sobre esse filme e sobre esse vídeo também. Não esquece de dar um like, ajuda pra caramba a gente, se puder compartilhar para outras pessoas. É isso, galera. Um abraço e até a próxima.